Você sabia que tem uma dinamite na sua boca? Exatamente isso. A palavra dinamite vem de dunamis, no grego, que significa o quê? Poder, potência. E eu quero falar hoje especialmente a você que é professor da EBD. Você que dominicalmente está lá preparando a sua lição durante a semana, se preocupando em levar a palavra divina para os seus alunos. E lá estão seus alunos idosos, crianças, adolescentes, jovens, casais, e sempre nós temos um auditório cativo que vai estar ali no mínimo 50 minutos ouvindo você. E muitas vezes o professor da EBD, ele sente um pouco o peso da responsabilidade, às vezes ele se sente limitado, né? Ele às vezes olha para os seus alunos e ele não percebe que os seus alunos estejam de verdade se alimentando com o que ele fala. Então é muito simples nós imaginarmos aquela aula que você próprio professor já está se sentindo cansado. Todo professor da EBD é um orador. Ele tem a chance de mudar a vida dos seus alunos. Ele vai ter 50 minutos toda semana para fazer isso. Então eu gostaria de passar para você uma maneira de você tornar a sua aula simplesmente revolucionária. Duas chaves importantes que você pode usar na sua aula, na sua classe bíblica. Primeiro, você obviamente tem lá, não é, a sua lição. E na sua lição tem muitos tópicos. Eu analiso às vezes as lições da EBD, tem muita coisa que você não vai conseguir falar. E às vezes a preocupação do professor é ir até o final. Então às vezes ele acelera o processo, ele não dá às vezes a devida importância, às vezes aquele ponto principal da lição. Então nessa correria muita coisa se perde. Por quê? Porque os alunos vão embora e eles não sabem, não se lembram daquilo que foi falado. E você teve 50 minutos de dinamite. Primeira chave importante. Você leu a lição, você estudou a lição. Pegue a parte principal. E qual é o ponto principal? Muitas das vezes não é o texto áureo, não é o ponto que o autor da lição colocou. Você conhece os seus alunos, você sabe o que eles vivem, você sabe a situação que os pais deles enfrentam. E você, conhecendo esse contexto, você vai escolher, preste atenção nisso, isso vai mudar a sua aula. Você vai escolher uma ação, uma atitude que você quer que no final da aula os alunos saiam de lá pensando assim: eu tenho que fazer isso, eu tenho que tomar essa atitude. Porque se você tentar, como eu disse, abranger todos os pontos, você perde o principal. Então o que você vai fazer? Primeira coisa importante, selecione uma ação, uma atitude. Você pode até falar sobre todos os tópicos, mas você fica naquela ação. Vamos supor, obedecer os pais, amar a esposa, o tradicional, né? Participar do trabalho de missões da igreja, participar de um mutirão, ajudar os necessitados, não importa. Pega na lição, você já tem aí, né, meio caminho andado, que você tem a lição pronta. Você pega essa lição e escolhe uma ação, apenas uma. Você vai falar de todo o contexto, mas você vai pegar aquela lição. E aí o que você vai fazer? Quando eles saírem da sala de aula, eles têm que estar claro na cabecinha deles o que realmente eles têm que fazer aquela semana. E lembra do seguinte, não é estudar a próxima lição, não é apenas entender o que aconteceu, mas eles têm que saber que ação eles têm que praticar. E a segunda chave. Gente, isso aqui muda completamente a aula da EBD. A segunda chave importante. Se ele vai fazer alguma coisa, ele tem que saber
como ele vai fazer. Vamos dar um exemplo. Se é para ele ajudar os necessitados, não adianta você falar assim, olha, você tem que ajudar os necessitados, as pessoas necessitadas, tá, você falou isso daí. Mas como ele vai fazer isso? Esta semana a sala de aula vai trazer 1 quilo de alimentos, tá bom? Para visitar uma família carente. Ou seja, ele não pode ter dúvidas como é que ele vai fazer aquilo. Um outro exemplo bem básico. Você precisa orar mais. Precisamos orar mais. Tá, e ele vai orar de que jeito? Esta semana nós vamos ter um horário em que todos os alunos vão se conectar num grupo de oração e vão fazer uma oração naquele horário, ou vão orar de verdade e vão deixar gravada a sua oração ali, aonde as pessoas, os alunos da sala de aula vão colocar as suas necessidades naquele grupo de oração e eles então naquela semana vão estar orando uns pelos outros, tá? E deixando uma oração registrada naquele grupo. Doutor Assis, mas já tem grupo demais. Não, você é o professor da EBD, você tem uma dinamite na sua boca, é poder. Então o que você precisa fazer? Ajudar os seus alunos a praticarem a palavra poderosa do Deus vivo. Então, pense apenas na lição principal, na ação principal e como especificamente eles vão fazer. E a dica é muito simples. Como é que eu sei que eles vão fazer? Se der para eu medir. Isso. Como assim? Entrou no grupo, colocou o pedido de oração, orou uns pelos outros. Nós vamos orar 15 minutos todo dia uns pelos outros. Tal hora. Vamos mandar uma mensagem. Estou entrando no momento de oração. Tá entendendo? Professor da EBD. Você tem um poder incalculável na sua boca. É a poderosa palavra do Deus vivo. E por último, junto com essa segunda parte, não esqueça de dar emoção na sua aula, tá? Não adianta nada você chegar e dizer assim, olha gente, nós vai ajudar as pessoas necessitadas. Então, quem tiver alguma coisa sobrando lá em casa, pode trazer que nós vai levar. Não! Você tem que dizer o seguinte, olha, esse quilo de feijão, esse pacote de arroz, esses 2 litros de óleo que você vai trazer, vai mudar a vida daquela pessoa necessitada. Ela tem fome, ela passa fome, ela não tem o que comer. Às vezes você está jogando comida fora na sua casa e tem gente revirando lixo para comer. Você está me entendendo? Então você não pode deixar a coisa mais ou menos. Doutor Assis, eu leciono uma classe de casais. Perfeito. Vai escolher a ação que os casais farão naquela semana. É para eles terem um momento de amor, né? Como é que eles vão ter esse momento de amor? Vão tomar um lanche, vão sair para passear, vão fazer uma caminhada juntos, vão fazer um piquenique, vão ter uma noite romântica. Você está me entendendo? E quando você consegue fazer o seu aluno se comprometer com aquela ação, você de verdade conseguiu o sucesso do próprio mestre, que disse o seguinte, de pouco adianta ouvir e não praticar. Você é o professor e você pode fazer isso. Um grande abraço e aguarde para mais chaves para você mudar completamente a sua oratória e transformá-la em excelência. Grande abraço.